Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais um conceito básico, né? No caso, vamos falar sobre o que são soluções básicas, né? Sem esse trocadilho chato aí que eu acabei fazendo. Mas vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar de soluções básicas para preparar terreno para o que vem aí nas próximas aulas, né? E mais para o final dessa aula a gente vai conversar também sobre modelagem para não ficar uma coisa tão maçante, né? Para a gente aproveitar, praticar e implementar nossos modelos. Então vamos lá, soluções básicas. Para entender o que é uma solução básica, a gente tem que entender que é uma variável básica. Bom, vamos lá. Em um sistema de equações com n variáveis e m restrições, definimos como solução básica uma solução onde temos o seguinte. Nós temos aí m variáveis para os quais o sistema é resolvido. Sistema de equações, né? E essas m variáveis são as chamadas variáveis básicas, tá? Então, conjunto, subconjunto aí das variáveis que resolve o sistema. O que sobrou, ou seja, n menos m, né, o que sobrou das variáveis, vão ficar fixados em zero. Nós chamamos essas variáveis de variáveis não básicas. Então, tá, a primeira coisa, né, variável não básica tem valor igual a zero. Não se esqueçam disso. Vou repetir com grande frequência para não ter chance de ninguém esquecer. Mas o que importa agora é perceber que, basicamente, o que é uma solução básica, né? Bom, o que é uma variável básica primeiro? É uma variável que é utilizada para resolver o sistema de equações. Né? Então nós vamos ter um conjunto de m variáveis para m equações. Tá bom? Exemplo, porque o exemplo facilita a vida da gente. Né? Tá aí, ó. Temos duas equações e três variáveis. Né? Então, se são duas equações, nós teremos duas variáveis básicas, correto? Neste exemplo aí, podemos escolher, por exemplo, x1 e x2. Vamos pegar x1 e x2, por exemplo. x1 e x2 como variáveis básicas. Dá para resolver o sistema de equações com x1 e x2? Tá beleza, né? Ó, x2 aqui, ó, x2 vai ser igual ao quê? A 1, né? Menos x2 igual a menos 1. Lembrando que, claro, vou até marcar aqui para vocês não esquecerem, nesse exemplo, ó, quem que está na base? x1 e x2. Então, tirando x1 e x2, está todo mundo fora da base. Então, x3, ó, como é uma variável não básica, o valor de x3 é zero. Então, eu posso ignorar x3 aí quando for resolver usando essas duas variáveis básicas, né? Então, x2 vai ser igual a 1. E x1, né, vai ser igual a 2, na verdade? Né? 3 menos 1 ali, passando x2 para o outro lado. E se eu trocar as variáveis que estão na base? Vamos trocar? Vamos lá, vamos trocar. E se for x2 e x3? Aí, ó, o x2 vai ser igual a 3, correto? Se o x2 é igual a 3, o x3 vai ser igual a quanto? Né? 2, correto? Então, simples assim, né? Eu tem um sistema aí de m equações com m variáveis e a gente resolve esse sistema e pronto, né? Eu descubro os valores das variáveis. Claro que dependendo de quais variáveis eu escolher para ficar na base, eu vou ter uma solução diferente, tá bom? Então, esse é o conceito principal, né, do que é uma variável básica e do que é uma variável não básica. Eu acabei de mostrar para vocês aí um exemplo em que nós temos duas bases diferentes. Né? Na primeira base nós temos as variáveis x1 e x2, na segunda base aqui as variáveis x2 e x3. Neste exemplo, conseguimos solução com ambas as bases. Agora, pergunta para vocês. Todo conjunto de variáveis básicas permite a obtenção de uma solução básica? Vou deixar isso aqui como exercício para vocês, tá? Tenta resolver esse sistema de equações aí com essa base, x1 e x2. Né? Vou deixar para vocês fazerem. Pausem o vídeo agora, façam isso, depois vocês voltam. Vocês vão perceber que a resposta é não. Né? Nem todo conjunto de variáveis básicas vão permitir, né? Todo conjunto vai permitir a obtenção de uma solução básica, tá bom? Ok. Por que a gente está falando de soluções básicas? Né? Porque, na verdade, nós estamos interessados em soluções básicas, factíveis, daqui a pouco eu falo de onde vem essa palavra factível, né? E queremos relacionar isso aí com pontos extremos, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é uma solução básica factível? Né? É qualquer solução básica onde todas as variáveis são não negativas. Tá? E aí tem um teorema, né, que eu não vou provar nesse vídeo, esse vídeo deve ser curto, né, o objetivo aqui é só apresentar a base do conceito, depois a gente vai expandir mais. Mas basicamente, olha, um ponto na região factível de um programa linear, ele é um ponto extremo, se e somente se ele é também uma solução básica factível para este programa linear. Né? Isso aqui até que é fácil de mostrar. Mas se vocês imaginarem, né, que quando eu falo de uma solução básica factível, o que eu estou falando? De uma solução básica em que todas as variáveis são não negativas.
Como ela é uma solução básica, eu tenho um conjunto de igualdades que são satisfeitas, não é verdade? Ou seja, eu tenho um ponto que vai estar na interseção aí de algumas retas, pensando aí em duas dimensões, por exemplo, né? Ok? Então, pensando nisso, fica fácil de ver. O fato é que nós podemos ver essa ideia do ponto extremo, né, como uma representação geométrica, enquanto quando a gente fala de solução básica é uma representação mais algébrica, né, do que a gente quer. Mas no fundo, um ponto extremo representa uma solução básica factível, né? Porque o ponto extremo lá vai estar na interseção, né, de algumas restrições que estarão na igualdade. Ok. Beleza, vamos olhar isso aqui juntos. Vamos olhar para isso aqui. Eu estou maximizando 4x1 mais 3x2, né? Sujeito ao quê? A um conjunto de restrições. x1 mais x2 menor ou igual a 40, 2x1 mais x2 menor ou igual a 60. Vocês lembram desse gráfico, né? Eu já mostrei para vocês antes, não é a primeira vez. Vamos inclusive lembrar quais são os pontos extremos. Ó, F é um ponto extremo, B é um ponto extremo, E é um ponto extremo e C também é. A e D, né, são soluções não factíveis, né? Estão fora da área de factibilidade, né? Ou seja, não atendem às restrições. Perfeito? Né? Ok. Se eu pegar esse modelo e colocá-lo na forma padrão, aqui eu não vou nem mexer na função objetivo não, tá? Eu vou mexer só nas restrições, né, que a princípio eram desigualdades e agora se transformarão em igualdades. Como que a gente faz isso? A gente adiciona variáveis de folga, não é? Como as restrições são do tipo menor ou igual, eu vou subtrair uma variável de folga do lado direito, que é equivalente a somar uma variável de folga do lado esquerdo da equação. Então, olha só, o que a gente fez aqui? Deixa eu marcar por aqui, fica mais interessante, né? Nós criamos essa variável de folga, x3, e criamos essa variável de folga, que é x4. E com essas duas variáveis de folga, nós transformamos desigualdades em igualdades, tá bom? Agora que nós temos igualdades, a gente pode brincar com as variáveis básicas. Nós podemos tentar criar uma solução básica aqui, né? Bom exemplo, olha lá. Vamos supor que a base seja composta por x1 e x3. Então, o que acontece se a base for x1 e x3? Ora, primeira coisa, as variáveis não básicas terão valor zero. Então, ó, x2 está na base? Não. x2 é zero. Vou até tirar daqui também. Ó. Não é isso? x4 está na base? Não. Pronto. Então, eu vou resolver um sistema de equações, né, que tem aí essas duas variáveis, x1 e x3. Bacana. Então, tá fácil. x1 vai ter qual valor? 40. Não é isso? Desculpa. 30, né? Gente, perdão. Por que x1 vai ser igual a 30? 2x1 é igual a 60. Portanto, x1 é igual a 60 dividido por 2, que é igual a 30. Né? E qual que vai ser o valor de x3? Ora, x1 é igual a 30. Do lado de cá eu tenho 40. Falta quanto de 30 para 40? Falta 10. Né? Então, x1 vai ser igual a 30, x3 vai ser igual a 10. Aí eu pergunto, qual ponto que é esse? Bom, aqui a gente tem que observar o seguinte. Nós temos um gráfico, né, que representa a área factível do problema, só que esse gráfico não inclui as variáveis de folga, inclui apenas x1 e x2. Ainda assim eu consigo encontrar esse ponto? Consigo, né, gente? x2 é igual a quanto? x2 está fora da base, logo x2 é igual a zero. x1 é igual a quanto? A 30, né? Então cadê o ponto? O ponto está aqui, ó. Olha o nosso ponto querido aqui, ó. Não é isso? x1 é igual a 30, x2 é igual a zero, x3 é igual a 10 e x4 também é igual a zero. Está aí um exemplo de solução básica, né, que a gente obteve. Essa solução básica, ela será um ponto extremo. Tá? E se todas as variáveis, né, tiverem valores não negativos, ela vai ser uma solução básica factível. Ou seja, vai representar uma solução para o problema. Né? Que não sei se é ótimo ou não, isso não vem ao caso nesse momento, mas representa uma solução para o problema. Então, qual que vai ser o valor de x2 e x4 na solução básica factível desse ponto? Né? Vai ser zero, porque x2 e x4 estão fora da base, são variáveis não básicas, portanto, iguais a zero. Tá bom? Bacana. Vamos falar aqui rapidinho de o que são, né, programas lineares degenerados. Eventualmente, nós vamos ter uma situação que mais de um conjunto de variáveis básicas corresponde ao mesmo ponto extremo. Então, quero só aproveitar para apresentar esse conceito para vocês e pronto. Tá? Vamos parar por aqui. Nós vamos discutir muito sobre programas lineares degenerados em um momento posterior. Mas, por hora, saibam que toda vez que isso acontece, né, ou seja, com diferentes grupos de variáveis básicas eu chego na mesma solução,
Então eu tenho o quê? Eu tenho um PL, um programa linear degenerado, tá bom? Outros conceitos que serão muito úteis para a gente, que eu vou apresentar, né, são basicamente dois. O primeiro deles é o conceito do que é uma direção ilimitada. O que é uma direção ilimitada? Né? Em um programa linear, com região factível S, e restrições aí a x igual a b, x maior ou igual a zero, ou seja, pode olhar isso aqui que legal, né? Quando eu falo, as restrições estão assim, e as variáveis são no negativo, isso aqui está na forma padrão, né? Que a gente discutiu há pouco tempo. Bacana. Então as restrições estão aqui, a x igual a b, x maior ou igual a zero. Então, nesse PL, né, nós dizemos que D é uma direção ilimitada se, para qualquer solução x e qualquer c maior ou igual a zero, eu posso pegar esse valor de x, né, e somar c multiplicado por D. Então, basicamente é o seguinte, dado um pontinho lá, aquela direção vai ser dita ilimitada se eu puder pegar esse ponto e subir o tanto que eu quiser naquela direção e ainda assim continuar dentro da minha região de factibilidade, na minha região factível. Então, o exemplo gráfico fica bem fácil de entender, olha aí. Aqui, ó, nesse modelo, olha as restrições, né? Aqui o modelo já está na forma padrão, ok? E vocês vão perceber que eu subtraí, né, uma variável de folga aqui e aqui. Quando eu estou subtraindo uma variável de folga, significa que aquela restrição era de maior ou igual. Né? Rapidinho vocês percebem isso se olhar o que a gente viu até agora. Então, o que eu tenho aqui de especial? Se eu traçar, né, essas inequações, antes de colocar na forma padrão, eu vim cá e traçar o gráfico, né? Antes de ter S1 e S2, isso aqui era maior ou igual, isso aqui era maior ou igual, não é isso? Eu tenho o quê? Eu tenho aqui as duas restrições, né? E em verde aqui a região de factibilidade, que é uma região infinita, claramente, né? Eu posso ir naquela direção ali, ó, para cima, quanto eu quiser, né? Eu posso vir nessa direção aqui, ó, concorda? O tanto que for que eu continuo dentro da minha região factível, né? É claro que a função objetivo está dada aí, ó, minimizar 50x1 mais 100x2. E a função objetivo corresponde a essa reta aqui. Ó. Deixa eu desenhar em azul para vocês verem. Corresponde a isso aqui, a função objetivo. Ó. Tá? Então tá, a função objetiva é essa reta aqui, né? Como eu quero minimizar, eu vou pegar a função objetivo, vou jogar ela para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E tá aqui o ponto ótimo, concorda? Então, para esse problema, o ponto E é o ponto ótimo, né? Mas aí, além de ter um ponto ótimo, o modelo tem mais de uma direção ilimitada. Quem que é a direção ilimitada? É aquela direção, né, para a qual eu posso ir e continuar indo e eu não sair da minha região factível. Né? Ou seja, eu posso ir de forma ilimitada nessa direção que eu sempre vou ter uma solução factível, concorda? Então, um conceito simples, bobo, mas é importante mostrar, né? Então tá aí a direção, né? Por exemplo, né? Então 1, 9, 14, né? Se eu for nessa direção, né? Eu estou subindo, né? E sempre vou gerar aí soluções válidas. Qualquer solução que tenha, eu posso empurrar a solução nessa direção e sempre terminar com uma solução válida. Chamamos isso de direção ilimitada, tá? Se eu quiser maximizar nesse problema, olha que pergunta legal. Túlio, se fosse max ao invés de min? Pessoal, eu posso subir isso aqui, ó. Não é isso? E posso ir subindo, porque se eu estou maximizando uma direção ilimitada, né, eu nunca vou chegar numa solução ótima. Por quê? Porque eu sempre vou ter uma solução melhor. Né? Eu posso ir até o infinito, né? Ou seja, posso ir infinitamente. E por esta razão a gente diz, né, que nós temos um problema ilimitado. Tá bom? Bacana. Dito tudo isso, vamos falar aí sobre pontos extremos e soluções factíveis. Só passar mais uns conceitos de revisão para vocês, né? Eu quero manter esse vídeo curto, então estou falando de uma forma mais informal. Depois nós teremos aí um vídeo com mais conceitos em que a gente vai formalizar isso algebricamente, né? Bom, vamos lá. Considere um programa linear na forma padrão com as seguintes soluções básicas factíveis. Aí, B1, B2, B3, B4, até BK. Tá bom? Tem várias soluções básicas factíveis conhecidas para esse PL, para esse programa linear. Qualquer ponto X na região factível pode ser escrito como o quê? D mais que uma combinação convexa dessas soluções básicas factíveis. Isso aqui vai ficar bem claro quando a gente olhar para a figura, tá? É fácil de entender. Então esse D aí, ou ele é zero ou ele é uma direção ilimitada, tá? E a soma desses multiplicadores aqui, né, que eu estou aplicando, tem que ser igual a 1, né? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei várias soluções, multipliquei cada um por um valor, a soma desses valores que eu estou usando para multiplicar é igual a 1. O que eu vou gerar? Vou gerar uma outra solução, né? Uma outra solução para o problema, que será uma solução
na região factível, tá? Não será uma solução básica factível, né? Não necessariamente, né? A menos que eu multiplique uma das soluções por 1, né? Mas será, sem dúvida, um ponto factível. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é fácil de entender, olha lá. Temos agora um outro problema, né? Que a gente já viu também. E aí nós desenhamos a região factível desse problema. Está bem claro aí para vocês, né? Não tem dúvida nenhuma, imagino, sobre isso. Nós já até sabemos qual que é a solução ótima, que a gente já resolveu esse problema antes, se não me engano, né? Se não me engano, era o ponto E. Mas eu não quero focar na questão da solução ótima nesse momento. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse ponto aqui é extremo, esse ponto aqui é extremo, esse é extremo e esse aqui é extremo, não é isso? O ponto H, que inclusive eu já mostrei para vocês, né? Não é um ponto extremo, tá? Por definição, a definição que a gente deu, né? Claramente não é um ponto extremo. Mas esse ponto H, que não é um ponto extremo e, portanto, não é uma solução básica factível, ele pode ser escrito como uma combinação convexa dos pontos E e C. Na verdade, olha ele aí. Ó. Concordam? Beleza. Inclusive, esse ponto H vem de onde? 0,6 vezes o ponto E mais 0,4 vezes o ponto C. Ou seja, eu faço uma combinação convexa de dois pontos, eu gero um outro ponto que também é válido. Né? Nesse caso aqui, eu não usei a direção, né, D igual a zero, né? Então, basicamente, eu gerei um ponto, que é esse ponto H, que é uma combinação linear, uma combinação convexa de E e C. Perfeito? Bom, por que isso é útil? Porque a partir de duas soluções básicas factíveis eu posso gerar várias outras. Né? Eu poderia gerar qualquer solução aqui, né? E todas elas serão válidas. Concorda? Aqui tem outro ponto, um ponto G que apareceu. Olha o G aqui, né? Como é que eu faço para gerar esse ponto G? Olha, eu posso gerar esse ponto G de várias formas. Uma delas é observando que o H está aqui, o F está aqui, o G está lá no meio, tá vendo? Então, eu poderia escrever esse ponto G como uma combinação, né? Convexa dos pontos dos pontos F e H, na verdade. Bom, então, tendo dois pontos, né? Bom, nós temos área convexa, né, pessoal? Eu tenho dois pontos. Né? Então, por definição, nós sabemos que o segmento de linha que une esses dois pontos possui apenas pontos que estão dentro da área de factibilidade, na verdade, já que a área de factibilidade é convexa. Então, dois pontos dentro dessa região, né? Se eu traçar um segmento de linha entre eles, esse segmento de linha estará completamente contido dentro da área de factibilidade. Esse é o conceito, inclusive, de conjunto convexo que a gente já discutiu, não é verdade? Então, se eu gerar uma combinação convexa desses dois pontos, eu sempre caio num ponto, né, que está naquela linha e que está também dentro da região factível. Tá? O que isso significa? Que eu consigo escrever uma terceira solução a partir de duas outras. Né? Tá? É isso que significa. Aqui eu estou considerando que o PL é limitado. Tá? Se o PL for ilimitado, aí além, né, da combinação convexa dos pontos, eu posso também adicionar uma direção à vontade aí, né? Com tranquilidade. Na verdade, eu posso pegar um ponto, definir uma direção, né, e jogar ele para onde eu quiser, desde que essa minha direção seja a direção ilimitada. Que é um conceito super simples, né, gente? Olha, essa aqui é uma direção limitada. Por quê? Porque ela é limitada, tá? Então aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, né? Mas de forma análoga, né, definindo uma inclinação aí, né, para ir de... Por exemplo, a gente está saindo do ponto C aqui nesse exemplo, indo para o ponto F. Então eu defino essa inclinação, é verdade? Defino essa inclinação aqui. E aí, né, enfim, eu posso empurrar o ponto tanto que eu quiser. Né? Então x vai ser igual ao que? A D, né, mais B1, onde B1 era a base de início, né, no caso isso aqui. Tá bom? A solução básica de início. Né? Ok? Então, eu posso escrever esse ponto F, né, em termos de soluções básicas factíveis. Tá? Essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês. Bom, eu não vou me alongar muito, esse vídeo já está em 20 minutos. Opa, passei bastante do que eu tinha planejado, né? Mas em breve conversaremos muito mais sobre esse assunto. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição, como sempre, né, nas aulas práticas. Voltamos a nos falar em breve. Um abração para vocês. Tchau!